foram vítimas aí de bombardeios de Israel contra o Líbano, Kamal Hussein Abdallah, de 64 anos, e Ali Kamal Abdallah, de apenas 15 anos. Eles foram atingidos durante esses bombardeios. Também outros familiares estavam no espaço naquele momento, conseguiram sobreviver, são sobreviventes, já estão em Foz do Iguaçu. Eles são, a família mora aqui em Foz do Iguaçu, já está aqui na cidade em segurança, porém com essa perda, né, essa tragédia aí marcando vidas de famílias, de pessoas. Então, para abordar esse tema, moça, mas tentar entender um pouco mais essa escalada de ataques que acontecem agora, como você falou, antes o foco era Gaza, agora esse conflito se amplia para a região do Líbano. A gente vai conversar com um especialista no tema, ele que estuda isso e também tem relações aí muito próximas com o tema. A família está no Líbano e ele está, inclusive, dando um atendimento e acompanhando a família que retornou, conseguiu retornar. Sim. Tem muitas pessoas no Líbano ainda querendo voltar e tem dificuldades de logística, questão aérea e tudo mais. A gente vai bater então esse papo, essa conversa com o Ali Farhat, ele que é jornalista e especialista sobre o Oriente Médio, morador aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Ali, seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir. Bom dia. Bom dia para todos que estão acompanhando, obrigado pelo convite primeiro. Imagina, você tem acompanhado aí a comunidade árabe da fronteira como um todo, com esse episódio, esse mais recente acontecimento da morte de Kamal Hussein e Ali Kamal Abdallah, ele só de 15 anos. Qual que é a situação da família hoje, Ali, você que tem tido esse acompanhamento e dado esse suporte? Hoje de manhã consegui conversar com a filha dele que estava no Líbano e ela voltou com o irmão que sofreu o ataque. Ele foi ferido e quando vi a história dele no aeroporto, quase ninguém ficou sem chorar. Foi uma cena de emoção de uma criança, um adolescente que estava esperando o pai e o irmão dele dentro da fábrica e de repente acontece aquele ataque e ele fica gritando para eles. Aí ele entrou, viu o pai dele no chão e não conseguiu enxergar o irmão dele. São coisas que a gente ora para ninguém nesse mundo vive essa situação, como essas imagens ficam na memória da pessoa para o resto da vida, não se apaga. E você pode imaginar como isso convive com ele a vida toda. Ele vive assim, um sentimento, por que eu não estava lá dentro, por que eu não consegui salvar? Esse sentimento que parte o coração e muda totalmente a vida. Então, a família está num cenário muito, muito difícil, muito triste. E a gente não tinha palavras para conversar com eles. E mais ainda, a comunidade libanesa aqui, quase em todas as casas tem esse cenário. Eu acompanhei ontem uma oração na Sociedade Beneficente Islâmica e vi muitos familiares lá que perderam parentes. E dá para ver que essa guerra tem como vítimas principais, a grande maioria são os civis. São velhos, são crianças. E deixa também citar a brasileira também, Mirna Nasser, de Santa Catarina, que ela morreu no Líbano também. Então, nós já temos 2 adolescentes e ela tem 15 anos. E não é pela coincidência que são 2 adolescentes que morreram, brasileiros que morreram nessa guerra. Isso aqui é uma mensagem bem forte para a sociedade brasileira e para todos os latinos aqui, para entender como que está funcionando essa guerra. E para entender as mentiras que o exército israelense está atacando somente as bases militares de Hezbollah ou somente os militantes de Hezbollah. A gente não pode considerar Mirna como líder ou militante de Hezbollah, tampouco podemos considerar o Ali Abdallah, aquele menino de 15 anos,
Então a situação é assim. Você mesmo, falando dessa conexão das famílias, você mesmo falava para a gente que veio há 12 dias do Líbano, né? Chegou ao Brasil há 12 dias. Sim, minha família está lá. Essa angústia de ter a família lá agora com essa escalada dos ataques. Eu ligo para minha família cada meia hora, ou cada 30 minutos, ou cada 20 minutos. Eu tenho vergonha de olhar neles, porque eu acho que deixei eles num momento bem difícil. Apesar do que eu fiquei com eles um longo tempo, eu voltei aqui num tempo que estava aparecendo que acalmou um pouco. Então, queria fazer um trabalho aqui e voltar logo. Hoje, como pai, você pode imaginar esse sentimento que eu estou aqui, eles estão lá, eles já mudaram da cidade, foram para outra cidade, mas não tem nenhuma cidade segura. Eu me pergunto assim, às vezes, será que eu vou encontrar eles de novo? Será que eu vou ver eles de novo? A gente vai recuperar as histórias junto, a convivência junto? São muitas perguntas que vêm na cabeça nesse momento. É um sentimento que não tem nem como explicar, não tem como descrever. Imagino. Onde essa família foi atingida, o Vale do Beca, é uma área estratégica de ataques ali e bastante vulnerável nesse momento. Como é que você descreveria essa região? Uma região que reúne casas, indústrias, nunca teve, para quem, assim, claramente, algumas bases ou movimentos militares lá. Então, mas como a gente percebe que todas as regiões que estão sendo atingidas hoje, que pertencem aos xiitas. Então não tem nenhuma região xiita na visão israelense que não pode ser atacado. Estamos falando do Vale de Al-Bekaa, do sul do Líbano, do Beirute e de algumas aldeias xiitas que vêm às vezes dentro de uma província de outra religião. Então, a justificativa israelense não tem razão nenhuma em especificar um lugar como que se fosse um lugar bem assim militar, ou tem movimento de militares ou bases militares. Não. E a prova disso que a gente tem até hoje mais de 1.500 mortos no Líbano. A grande maioria são dos civis. E a grande maioria são mulheres e crianças. Então, isso significa bem certo que a guerra israelense está se vingando do que ela chama do ambiente do Hezbollah. Os familiares, ou as pessoas que apoiam o Hezbollah. Então, estão considerados todos como inimigos. Quando a gente fala espaço estratégico, isso quer dizer na visão de Israel, né? Sim, obviamente. Sim, lógico. Hezbollah é um partido político com atuação, né, na vida civil, política e social do Líbano, como qualquer outro partido, não é? Sim, e tem instituições civis, tem hospitais, tem escolas, tem tudo. Então, se você vai considerar tudo aquilo como um alvo legítimo, então você tem o Líbano inteiro para você atingir. Muito bem. Olha, eu vou pedir licença um minutinho para inserir na conversa aqui o professor Júlio Moreira. Seja bem-vindo, Júlio. Prazer tê-lo aqui novamente para a gente conversar, infelizmente, sobre assuntos que, né, marcam tanto a todos nós e a humanidade, mas eu gostaria que você começasse trazendo, contribuindo com a sua análise, como chegamos a esse momento, né? A gente tinha o alvo até então, né, do exército israelense era a faixa de Gaza, e depois de uma certa medição de forças, a gente tem uma ampliação desses ataques agora no Líbano, inclusive ontem, depois da fala do primeiro-ministro israelense na ONU, né, aqueles ataques com maiores intensidades na capital Beirute, ou seja, além da região sul que o Ali comentou aqui, que vinha já sendo atacada, uma intensificação na capital, né, em Beirute. O que você pode trazer para nós dessa escalada, desse aumento? Bom dia, Paulo. Primeiro, agradecer aqui ao convite, né? Eu estou aqui por também convite da universidade onde eu trabalho, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. E
primeiro que tudo, me colocar com sentimento e solidariedade com o povo do Líbano, o povo da Palestina. Obrigado. E todos as outras nacionalidades, os países árabes ali da região. Então a gente se coloca com esse respeito e com algo que vai além do nosso papel como pesquisador, como estudioso do direito internacional, mas também um papel de desejar, né, que essa luta do povo libanês, do povo palestino, de alguma forma possa avançar, né, e sobretudo em cessar, né, em repelir essas agressões que tem sofrido. Só voltando na história, eu acho que para voltar nessa história seria muito longo, então só para a gente trazer alguns fatos que são muito mencionados nas redes sociais, para começar a pensar que alguns territórios ali da região, como o território palestino, é um território que sempre lutou pela sua nacionalidade, pela sua independência, como o Brasil se tornou um país independente de Portugal há mais de 500 anos, e a Palestina, também lutando pela sua independência, foi colonizada pela Grã-Bretanha, por último, e no final dessa colonização britânica, esse território palestino foi, no contexto da Segunda Guerra Mundial, entregue como se fosse a criação de um novo Estado, para a criação do Estado de Israel em 1948, né? A gente fala assim, eu aprendi estudando sobre a história, que eu mesmo falava assim, a ONU criou o Estado de Israel em 48. Não aconteceu isso. Aconteceu a busca, né, tentaram um acordo com a Palestina para instalar ali o que seria a nação judaica que o sionismo já apregoava ali. Mas não houve uma chancela da ONU no sentido assim, vamos aqui criar um Estado, né? Porém, essa imposição de Israel nessa região sempre foi violenta. Em 48, foi estabelecido os assentamentos ali através de um grupo de extrema-direita, né, com atos terroristas, com massacres nas vilas palestinas. Então a gente precisa voltar nesses fatos, especialmente em duas datas, que é 1948 e 1976, que se refere à guerra... 67. 67, isso. A Guerra dos 6 Dias, né, em que Israel ocupou muitos territórios ali, de países, inclusive, vizinhos à Palestina, e do Líbano, inclusive, que foi ocupado, o povo libanês resistiu e conseguiu expulsar as tropas israelenses ali do Líbano, porém, a questão da faixa de Gaza e da Cisjordânia ainda permaneceu ali com essa ocupação. Então, hoje, até quem defende Israel tem criticado os assentamentos israelenses ilegais na Cisjordânia. A própria ONU, que não conta muito, mas nos últimos anos ela tem, né, emitido resoluções aí contra essa expansão das ocupações, né, dos assentamentos em território palestino. Ô Júlio, os ataques em Gaza tinham como foco, segundo Israel, o Hamas. Agora, no Líbano, tem o Hezbollah. É que essa operação geopolítica de Israel, ele pode agir com essa liberdade toda, ou as grandes nações, ainda que façam o discurso da busca pela paz, dão esse suporte para que ele possa agir com tanta liberdade assim? Paulo, eu vou falar uma coisa que pouca gente fala, né? Que é a forma que eu tento analisar. Cada vez que a gente ouve falar de acordo de paz, mais pessoas morrem. Num dia falam em acordo de paz e tem uma notícia de 50 pessoas mortas de uma escola bombardeada. Essa retórica da negociação da paz, ela tem dado tempo para Israel seguir com esses ataques.
acontece que... Pensa o que aconteceu com a Rússia recentemente, as imposições que a ONU, os Estados Unidos colocaram contra a Rússia. Isso nunca aconteceu com Israel. Então, é evidente que Estados Unidos e a União Europeia são cúmplices desse genocídio que tem sido praticado. Agora, esse argumento do Hamas e do Hezbollah, primeiro que esses grupos surgiram depois da invasão, da ofensiva israelense nesses territórios. Então, eles exatamente foram fruto de uma resistência a um ataque anterior do sionismo já nessas regiões. Segundo, que o argumento de eliminar o Hamas, ele nunca foi cumprido, porque a ideia é simplesmente ocupar aquele território através da guerra e ir matando o máximo de pessoas ali. Então, essa ideia de que o alvo é o Hamas me parece contraditória. Primeiro, porque eles já mataram o líder do Hamas. Por que não cessou a ocupação e a guerra? Segundo, né, como eu estava ouvindo o Ali colocar aqui, nesse contexto, que é parecido com a questão dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, em 2003, a população se confunde com esse alvo que está sendo atacado. Porque como na guerra ao terror dos Estados Unidos, qualquer pessoa que diga assim, criticar, já é identificado como membro do grupo. Se tem um familiar que é de um território onde esse grupo tem influência, já é considerado parte. Então, se a pessoa tem um comércio e vendeu alguma coisa para alguém que está sendo investigado como sendo do Hamas, ele já é considerado que está apoiando. Então, a população toda ela vai estar, de alguma forma, penetrada com esse processo. Bom, inclusive nós que somos da fronteira conhecemos bem isso, né? Essas suspeitas, acusações, sempre sem provas, né? Sobre aqui abrigar financiadores do terrorismo internacional, né? Mas até hoje nunca trouxeram as provas, além de uma vez, né? Um cartaz das cataratas que acharam, a CNN expôs, né? Que seria na caverna do Bin Laden naquela época, né? Uma coisa grotesca que foi apresentada ao mundo naquela ocasião. O Ali, me diga uma coisa, você como profissional da área, um estudioso inclusive do assunto, como é que você enxerga a cobertura midiática internacional em relação a esse episódio todo, tanto em Gaza como agora no Líbano, mas gostaria que você reforçasse essa visão sobre o que está acontecendo no Líbano, como que está a cobertura jornalística desse episódio? Totalmente distorcida. Eu vou te dar um exemplo. Chegaram aqui as vítimas iguaçuenses que estavam no Líbano e foram feitas várias reportagens. Sequer reportagem citou que Israel comentou isso. Eu fiquei muito constrangido com isso. Como se fosse assim, que caiu alguma coisa do céu e matou o pai e o filho. E quando eu cobrava repórteres, eles falaram que a gente não controla isso. Então a gente tem um texto preparado para aquilo. Porque eu conheço essas pessoas. A gente estudou junto e temos amizade. Então a mídia aqui, principalmente aqui no Brasil, a grande mídia, falo, não todos, a grande mídia tenta transmitir isso como se fosse uma briga entre duas pessoas. E quando classifica Israel, classifica como um Estado de direito, e quando classifica a resistência, classifica como terrorista ou um grupo extremista. Utilizam esses nomes aí, ou esses termos, para invadir a cabeça ou a mente do telespectador ou do ouvinte. Já no momento que você recebe essa notícia que Israel contra terroristas. E tem um ponto também, né, que é a questão da religiosidade, como se Israel fosse um Estado divino que pudesse tudo, né? Esse aqui está espalhando na América Latina. O que me chamou a atenção aquele dia, o presidente do Paraguai. Ele falou, a nossa relação com Israel não é uma relação política, uma relação de fé.
Esse aqui nunca foi utilizado como dizer, o vocabulário político ou na linguagem diplomática entre presidentes e entre os governos do mundo. O que ele quer dizer com isso? Alguma coisa espalhou aqui na América Latina que Israel representa a religião cristã. E o que o Jesus Cristo nasceu lá, e por isso a gente estamos comprometidos com a atitude, o comportamento de Israel. Isso aqui é um grande equívoco, contraditório com a religião cristã, que é contra a violência e contra até muita tolerância, né? Então, hoje em dia as pessoas apoiam o Israel, como eu vi na mídia social de muitos amigos aqui. Eles não fazem isso pela maldade. Mas eles pensam que sempre Israel está com razão. Mesmo sendo com o governo fanático, extremista, mas eles acham que isso é uma razão porque os extremistas ou terroristas estão tentando lutar contra a mensagem de Deus. Tivemos um exemplo claro da ex-primeira-dama indo votar com uma camiseta com a bandeira de Israel. Esse é um escândalo político. E esse aqui também não... Eu vejo assim, são coisas novas na política. Presidente de um país que representa a soberania de um país, a dignidade de um povo, ele carrega uma bandeira de outro estado. Isso aqui acho que nunca foi feito na história. Então, alguma coisa está mudando aqui, e eu acho que isso terá um resultado bem negativo. E aí a gente consegue ver como é difícil falar sobre o sofrimento no Oriente Médio, porque eles já têm uma decisão formada. Então você não pode mudar nada, não consegue mudar nada nisso. E eu estou enxergando assim uma distância bem grande entre a verdade e entre a mente já bem formada. Wally, às vezes a gente, inclusive, se perde pelas palavras, né? Eu gostaria que você desse a sua visão. O que está acontecendo no Oriente Médio agora? Dá para se chamar de guerra ou conflito? Eu vi uma reportagem, como você citou, em nível internacional, onde ela fazia um balanço de forças militares do Hezbollah e de Israel, como se você tivesse, né, duas nações ali se declararam guerras, e agora a gente vai fazer um balanço, quem tem quantos homens, quantos mísseis, etc. Uma matemática bizarra, no mínimo, para chamar assim. Mas eu gostaria que você dissesse a tua visão sobre isso, se é um conflito, se é uma guerra, mas principalmente qual que é a sua visão dos próximos passos, qual que é a perspectiva do Líbano dentro desse xadrez, né? O Líbano já fragilizado economicamente, politicamente, inclusive por questões anteriores aí em que Israel conta com muito peso nessa problemática toda. Qual que é a sua visão agora desses termos usados de guerra, de conflito, e também qual será o movimento do Líbano a partir de agora, com o conflito aí se instalando fortemente em seu território? Olha, no Líbano a gente fala de duas partes, do governo libanês e da resistência libanesa. E os dois se entendem na questão estratégica, mas eles têm uma função diferente. O governo libanês está tentando cessar o fogo no Líbano, porque a gente sabe que não é proporcional isso. Israel tem toda a tecnologia, armas que vêm dos Estados Unidos. Ontem eles bombardearam 6 prédios com 85 toneladas de bombas importadas dos Estados Unidos. Ninguém tem essa habilidade de fazer guerra com um Estado tão preparado nessa questão. Mas tem aí outra questão. Os palestinos estão sendo massacrados. 43 mil. Ontem chegou o número para 43 mil. Tem quase 16 a 17 mil crianças. Com aquele um mundo calado. E como o professor citou que toda vez que a gente fala sobre negociação, Benjamin Netanyahu
comete crime ou no hospital ou nas escolas. E a gente tem todo dia 100, 200, 150. O ser humano se transforma num número, já não tem mais importância na questão humana. Então, nessa questão, a gente não pode se entregar porque Israel tem uma força muito mais do que a nossa capacidade. Por isso, a resistência libanesa sempre falou: caso Israel quer entrar novamente no Líbano, ou que mantém os lugares ou as regiões que são retomadas de Israel, a gente vai lutar. E nenhum povo do mundo, eu acho, que pode pôr uma regra, já que eu não tenho a mesma capacidade, eu já me entrego. Então, o Líbano hoje está tentando parar esse massacre que está acontecendo. A gente não tem interesse nenhum para continuar isso. De ontem até hoje, mais ou menos, tem 30 vezes 6 ou 5, 150 prédios no Beirute já foram destruídos. Então, e a nossa capacidade de destruição é muito pouca. A gente não tem isso. Essa aqui fora do que se a gente acredita em que isso vale a pena que você lança contra civis, também isso não ajuda. Então, nós queremos que isso pare. Mas quem consegue controlar o Benjamin Netanyahu? Boric, representante da União Europeia ontem, ele falou claramente que a gente está buscando alguma negociação, mas ninguém nesse mundo consegue controlar Benjamin Netanyahu. Ele falou claramente. Então, a questão não está sob o nosso controle, o controle do Líbano. Estados Unidos, junto com Israel, estão realizando um novo projeto de Oriente Médio, mas como os Estados Unidos hoje estão num tempo eleitoral, eles estão se colocando como neutro e deixando o Benjamin Netanyahu fazendo aquilo. E eu acho que no momento que Estados Unidos sentem que Benjamin Netanyahu está enfrentando uma crise, eles vão fazer uma intervenção de paz. Mas como o Benjamin Netanyahu está conseguindo fazer o que Estados Unidos sempre sonhou de fazer, eles estão largando e estão apoiando ainda. Está na ofensiva, né? E está ampliando isso daí, né? Que as ameaças começaram ali na Palestina, foi para o Líbano e citaram o Irã ontem também, né? Irã, Iêmen e Síria. E o mundo árabe, Ali? O que está pensando disso? Não está tentando se unir contra isso daí? O mundo árabe está aliado com os Estados Unidos. Você está falando do Egito. Egito tem um presidente que pertence ao, como que chama, o Grupo de Abraham. Grupo de Abraham que reúne Egito, Arábia Saudita, países do Golfo, né? E eles são ditaduras apoiados pelos Estados Unidos. Hoje em dia, o presidente do Egito, ele não consegue fazer uma eleição livre. Por isso, os outros candidatos foram presos. Mas quem dá legitimidade para ele? Estados Unidos. Quando você fala do eixo da resistência no mundo árabe, você pode citar a Síria, que foi destruída. Por causa do quê? E quem apoiou os extremistas que entraram na Síria e começaram a fazer aquelas massacres contra a humanidade? Estado Islâmico, etc. Estado Islâmico. Estado Islâmico matou muçulmanos. Não matou nenhum israelense. Nenhum. Hoje em dia, os palestinos estão sofrendo. Cadê o Estado Islâmico? Cadê a Al-Qaeda? Que eles sempre carregaram um título islâmico, né? Que eles estão defendendo a terra islâmica, o povo islâmico, mas eles foram controlados e foram feitos pelos Estados Unidos, e Hillary Clinton escreveu sobre aquilo. Então, hoje em dia você está falando da Síria, Irã, Líbano, Palestina, né? Estamos falando de faixa de Gaza, não estamos falando de Cisjordânia, que tem também um grupo palestino que tem esse relacionamento com Israel. O Iraque é uma reconfiguração. Também, o Iraque está dividido, e o Iêmen também está dividido. Uma parte que está apoiando aquilo e outra parte pertence para a Arábia Saudita. Mas países do Golfo, em geral, eles estão apoiando Israel em informações estratégicas, em inteligências, e eles estão abrindo também, depois daquele ataques do Iêmen, eles estão abrindo os caminhos para que passem os caminhões de importações de alimentos, de muitas coisas para o Israel. Então eles estão se
Eles estão apoiando essa guerra e eles têm um interesse. Não é difícil enxergar isso na mídia deles. Eles sempre atacam a resistência libanesa e a resistência da Palestina e falam sobre a paz com Israel. Ninguém está contra a paz com Israel, mas um país justo. Professor Júlio, ainda dentro dessa perspectiva desse xadrez, ontem o primeiro-ministro de Israel na ONU, na Assembleia Geral, falou como o Moacir falou, agora várias vezes no Irã, citou o Irã. O que a gente pode entender disso? O Irã é um alvo? O Irã é um objetivo estratégico dos Estados Unidos, dos seus aliados no Oriente Médio, ou de Israel com seus aliados externos? O Irã, antes dos anos 70, ele tinha um governo totalmente controlado pelos Estados Unidos. A partir do momento em que vem um governo em que não é controlado, aí passa a ser um alvo. Então, o Irã eu percebo alguma diferença em relação à Palestina. O Líbano eu ainda conheço pouco essa relação entre resistência e governo, mas o Irã tem alguma força para reagir a esses ataques. Então, a atitude militar dos Estados Unidos e de Israel em relação ao Irã sempre foi mais cuidadosa no sentido de saber o poder de resposta que o Irã tem nesse contexto. Tanto que isso foi provado naquela resposta cirúrgica fundamentada que eles deram, tipo, cumprindo o direito internacional, eles responderam ao ataque à embaixada iraniana. Mas ontem houve uma confrontação, né? Inclusive, o primeiro-ministro de Israel diz: nós alcançamos qualquer pedaço do Oriente Médio, qualquer espaço, né? Qualquer país, qualquer nação. O que eu penso é que a gente tem que falar de as questões nacionais, a questão da independência nacional. Acho que tudo isso tem que ser visto numa escala política para além do tempo atual, dos grupos, dessa política mais de grupos que a gente fala, para pensar na questão da legitimidade de um povo que luta contra uma ocupação colonial. Isso foi afirmado pela ONU já há quase 50 anos, e é uma questão que perdura até hoje, os povos que não têm direito à sua soberania. Então, para a gente pensar nessa questão do Irã e essa ameaça de Israel, né, a gente tem que pensar, como disse o Ali, que a gente vai ver resistência onde tiver essa invasão, vai ter resistência, com disparidade de forças, sim, mas o povo sempre lutou com disparidade de forças. O Vietnã venceu os Estados Unidos com toda aquela desigualdade de forças. Então, porque era uma guerra de caráter nacional. E do ponto de vista do direito internacional, a ONU pode-se esperar algum papel de mediação ou de posição mesmo da ONU para sanear esse problema como um todo? Do ponto de vista do direito internacional, se a gente analisar a Carta das Nações Unidas, ali é um instrumento fundamental, poderoso, para defender o direito de todos os estados, né? Tanto que, pela primeira vez, a Palestina falou na Assembleia Geral como membro da ONU, né? Então isso é muito importante. Por outro lado, quando a gente vê os limites da atuação do Conselho de Segurança, que quanto tempo demora para aprovar uma sanção contra Israel, e quando a sanção é aprovada, ela não é cumprida, a gente vê que tem muitos limites. É um dilema, como professor de Direito Internacional, eu tenho que defender o funcionamento das instituições internacionais, até porque o sentido delas é atuarem quando o Estado viola direitos. A ONU deveria estar atuando. Hoje, a estrutura da ONU está muito marcada pela questão dos direitos humanos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, principalmente por aquilo que os próprios judeus sofreram, que foi o nazismo. Então, a ONU é criada com essa base. Então, falar em direitos humanos da ONU tem muita recepção. E tem muitas bases jurídicas para se alcançar avanços ali. Mas quando a gente pensa que a decisão da Corte Internacional de Justiça, que é o maior tribunal do mundo,
não é cumprida por Israel, aí a gente tem que criticar a ONU. De ficar mais cético, né? Olha, para a gente terminar, nosso tempo voou aqui, a chamada diáspora libanesa, né, a presença da comunidade árabe no Brasil, principalmente a libanesa, qual que é o papel dessas populações, junto com, claro, com a população brasileira, com os brasileiros, de mobilização, de apoio concreto ao Líbano nesse momento, principalmente a população libanesa, a população civil libanesa? Olha, a população libanesa aqui sempre sentiu o carinho da população brasileira, para ser sincero. E até do governo brasileiro. Em 2006, o governo brasileiro mandou retirar centenas dos libaneses que estavam no conflito. E hoje também a gente espera muito que o governo atual para agir da mesma forma. Mobilização aqui, eu vejo assim, tem pessoas que estão tentando essa mobilização, essas conversas, mas tem uma coisa que sempre chama a atenção, que os libaneses aqui não sentem livres em fazer aquilo. Eles são perseguidos. Agora, se uma pessoa ouve essas palavras aí, ele vai constranger o que está acontecendo. A gente sabe que os libaneses, a maioria aqui trabalha no comércio. E a gente sabe que muitos deles foram perseguidos. E perseguidos numa acusação de terrorismo ou financiamento de terrorismo sem ter prova nenhuma. A partir daquilo, muitos libaneses preferiram ser calados e não até expressar. Hoje em dia, mesmo com todo aquelas massacres que estão acontecendo no Líbano, se você enxergar que o ambiente geral dos libaneses, eles são mais quietos. Porque eles acham que qualquer publicação, qualquer opinião pode ser utilizada como acusação, especialmente no Paraguai. Porque eles serão extorcidos através de algumas acusações que você está fazendo propaganda, ao terrorismo e essas coisas. Então, por isso, tem muito cuidado e eles são muito assim, cautelosos em fazer essas mobilizações. Mas, em geral, a gente sente esse carinho e esse apoio da população aqui. E todos que estão vendo essas cenas que estão acontecendo lá, eles têm total apoio. Eu estou ouvindo o professor, ele tem as ideias dele, opiniões dele. Já eu acho que os libaneses, quando ficam muito felizes que alguém aqui no Brasil tem essa sabedoria sobre a verdade da causa deles, porque eles precisam de explicar, precisam fazer muita... E às vezes eles não têm essa capacidade de fazer essa explicação. Então a gente conta com todos professores, todos que têm as pessoas da imprensa, para também ajudar a comunidade libanesa em fazer essa chamada para o povo brasileiro. Só para encerrar, eu sei que falei muito, o que está acontecendo lá tem muito a ver com o Brasil. No momento que essa força dos Estados Unidos, que vem daquela extrema força de Israel, no momento que enfraqueça, muitos países serão independentes e livres na sua política e na sua economia. Muito bem. Pegando o gancho do Ali, professor Júlio, para a gente encerrar, do ponto de vista geopolítico, quem ganha com esses movimentos de guerra feitos por Israel agora abrangendo o território libanês? Israel com certeza não ganha. Em algum momento vai ter uma decadência dessa força. A gente não recebe pela imprensa as notícias da resistência. Isso não circula entre nós, dá a impressão que é massacre atrás de massacre. Então, falar em termos geopolíticos, pensar em outros atores, eu acredito que todos são cúmplices, até a China, desse genocídio. Em termos de estados, a gente vê que são poucos aqueles que se colocam. E aí a gente tem uma grande esperança em termos geopolíticos com o Brasil, com a Colômbia, com Gustavo Petro, por exemplo, que tem falado com mais legitimidade e coerência em relação ao que está acontecendo. Então, esperar que haja mais apoio desse chamado terceiro mundo, né,
para essas questões, porque é como a gente está falando aqui, a gente precisa aumentar essa solidariedade, esse apoio, para que não fique só nas mãos das pessoas que já estão vulnerabilizadas de falar e de denunciar. E mesmo com denúncia no Instagram, toda hora aqueles vídeos horríveis, a gente vê aquilo, e mesmo assim as pessoas não se mexem. Então realmente precisa ter muita mais, ampliar as pessoas com empatia. A gente tem aqui na região, há 10 anos que eu moro aqui, muitos amigos, né, das comunidades árabes, e a gente vive em paz e em amizade sempre aqui. Nunca teve nenhum problema em Foz do Iguaçu. Isso é muito importante de fortalecer. Muito bem, a gente agradece muito a vocês dois, professor Júlio Moreira, jornalista Ali Farati, solidariedade aí em relação aí ao que você particularmente tem passado, a angústia de ter parte da família ainda no Líbano nessas condições, mas trouxeram muita luz aí para o debate e esclarecimento. Obrigado, Ali, tenha um bom dia. Paulo. Obrigado, professor Júlio. Obrigado. É isso, Moacir. Falamos então sobre essa escalada da violência no Oriente Médio, com os ataques aí que agora chegaram ao Líbano, inclusive na sua capital, Beirute, né? E é um debate que a gente precisa seguir, porque importa para a humanidade discutir isso, e nós temos essa relação muito próxima, porque recebemos a comunidade libanesa, a comunidade árabe aqui na nossa região, na nossa fronteira, na nossa cidade. São vidas sendo perdidas. São vidas, né? A gente tem uma história aí de construção do desenvolvimento, da nossa história da região aqui, que tem muita contribuição da comunidade árabe. Então, para nós que somos da fronteira, temos que olhar isso com muita atenção e muito carinho e muita solidariedade. Muito bem, são 10h44, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho mais assuntos para você dentro do nosso Marco Zero. Marco Zero, onde tudo começa.